às vezes. A vida nos ensina de maneira dura pessoas que sorriam diante de você, que pareciam ser amigas, guardavam no coração intenções que agora você enxerga claramente. Elas apertavam a sua mão, mas por dentro afiavam a faca da traição. E chega um momento em que o Espírito Santo sopra sobre a sua alma e você percebe: eles sabem que eu sei. E é aí que tudo muda. Porque quando o mal é revelado, ela se inquieta. Quando a mentira é desmascarada, ela perde o controle. Nada assusta mais as trevas do que a luz da consciência. Meu irmão, minha irmã, quando Deus abre seus olhos, não é para te ferir, é para te libertar. Ele não deixa seus filhos cegos para sempre. Às vezes, Ele permite que você atravesse uma fase de confusão, para que aprenda a valorizar a verdade mais do que as ilusões que te confortavam. É nesse instante, quando o engano cai por terra, que o inimigo começa a tremer. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8. Saint-Jean. E essa libertação começa dentro do coração. Quando você começa a enxergar as pessoas e as situações como realmente são, não é sua mente que trabalha, é Deus revelando. Padre Mário Sartori costuma dizer que a luz de Deus não humilha, ela cura, porque a verdade de Deus não vem para destruir ninguém, mas para purificar. Quando o Senhor te mostra algo escondido, é porque Ele está te preparando para algo novo. Talvez você tenha percebido atitudes estranhas, palavras contraditórias, olhares frios de quem antes te elogiava. Não ignore esses sinais. Isso não é paranoia, é discernimento. A alma que caminha com Deus aprende a perceber o que os olhos não veem. E quando essa luz divina toca a sua vida, algo desperta dentro de você. Você deixa de reagir com raiva e começa a responder com sabedoria, deixa de buscar vingança e passa a buscar compreensão, porque quem anda na luz não precisa provar nada. A própria presença se torna um testemunho. Lembre-se, os falsos não suportam a verdade por muito tempo. Quando percebem que não conseguem mais te manipular, tentarão inverter os papéis, dirão que você mudou, que ficou frio, que se afastou. Sim, você mudou, e isso é graça. Você deixou as sombras para viver na clareza de Deus. Não tenha medo de perder pessoas quando ganhar discernimento. A verdade pode doer no início, mas cura no final. As máscaras caem não para te envergonhar, mas para te libertar. Se hoje Deus está te mostrando quem realmente caminha ao seu lado e quem apenas se aproveita da sua bondade, não feche os olhos de novo. A revelação é um ato de amor. O Senhor não te mostra a maldade para te deixar desconfiado de todos, mas para te proteger dos que não caminham em sinceridade. Padre Mário costuma repetir: quem vive na luz de Cristo não precisa se defender. A verdade é o melhor escudo. Então, se o seu coração está doendo por ter descoberto uma traição, uma mentira, uma manipulação, respire fundo. Acredite, porque Deus acaba de te livrar de algo que te afastava dele. O mal teme que morra, e treme diante de quem m'encerga. Por isso, continue, firm, mesmo em silêncio. Não é preciso confronto, é preciso confiança. Deixe que o Senhor lute as suas batalhas. O Salmo 27 diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Quando você caminha com essa certeza, nenhum engano pode te aprisionar, nenhuma falsidade pode te destruir. Feche os olhos agora, respire e repita comigo: Senhor Jesus, obrigado por me abrir os olhos, dá-me sabedoria para agir com amor. Mesmo diante da decepção, que a tua luz seja meu guia,
minha força e minha paz. Amém. A luz chegou. E quando a luz de Deus chega, as trevas não têm mais poder. Quando a verdade chega, o inferno se agita. Os maus não temem a justiça humana, eles temem a exposição, temem o momento em que Deus retira o véu e o que antes era disfarce se torna evidente quando o Espírito Santo ilumina o que estava oculto. O inimigo entra em modo de sobrevivência. Padre Mário Sartori costuma dizer: o demônio não suporta ser desmascarado. E é verdade. Quando você começa a enxergar o que antes aceitava sem questionar, quando percebe que as palavras não combinam com as atitudes, as trevas perdem o espaço que ocupavam em silêncio. Dieu permite, por um tempo, que certas coisas permaneçam escondidas, porque está formando em você uma fé madura. Ele não quer que você viva assustado com o mal, mas confiante na sua proteção. Jesus disse em Mateus 10, 26, nada há de oculto que não venha a ser revelado. Essa promessa é mais do que um aviso, é uma garantia celestial de que a mentira não dura para sempre. Talvez você esteja passando por esse momento, finalmente entendeu as intenções de alguém, percebeu as manipulações, sentiu que algo não era sincero. E agora? Quem vivia nas sombras tenta disfarçar, tenta controlar o dano, começam a agir com medo, com falsos sorrisos, com gentilezas calculadas, mas saiba, o mal fica inquieto diante de quem já o reconheceu. É por isso que você precisa permanecer calmo, não reaja com raiva, reaja com fé. O inimigo quer que você perca o equilíbrio, quer que sua clareza se transforme em confusão. Não dê esse prazer às trevas. Quando a luz chega, ela não precisa gritar, basta permanecer acesa. Padre Mário ensina que a vitória do cristão não é humilhar o inimigo, mas permanecer em paz, e essa paz só é possível quando você entende que é Deus quem revela e Ele quem julga, e Ele quem defende. Você não precisa se justificar, o Senhor é seu advogado. Ele vê o que foi dito nas sombras, Ele escuta o que foi cochichado contra você. L'ombre se demoiselle diante do faraó. A cada sinal que Deus mostrava, o coração do faraó se endurecia ainda mais. Assim também acontece com os corações dominados pela mentira, quando são confrontados pela verdade. Não se arrependem, se irritam, mas isso não é motivo para medo. É sinal de que a luz está funcionando. E o que fazer quando perceber essa reação? Ore. Ora muito. A oração é o escudo da alma desperta. Ajoelhe-se e diga: Senhor, não quero lutar com palavras humanas. Quero que a tua verdade fale por mim. O Salmo 37 ensina: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da fidelidade. Deus não revela para destruir, mas para purificar o caminho à sua frente. Ele te mostrar quem é quem, não para te encher de medo, mas para que você aprenda a caminhar com discernimento e paz. Então, quando as trevas entrarem em pânico, porque agora elas sabem que você sabe, não se apressem a agir. Fique firme, mantenha o coração limpo. A vitória não está em provar nada. A vitória está em permanecer na luz. Padre Mário costuma concluir suas homilias dizendo: quem confia em Deus não teme o escuro, porque sabe que amanhã virá, e essa manhã está chegando também para você. O tempo da confusão está terminando, o tempo da verdade está começando. Feche os olhos e reze: Senhor Jesus, obrigado por me mostrar o que eu não via. Dá-me serenidade para não reagir com raiva e força para permanecer em tua paz. Que a tua luz continue me guiando, até que toda a sombra se dissipe. Amém? A luz está brilhando e o mal já não sabe onde se esconder.
há um momento em que, depois que a verdade é revelada, os que viviam na mentira tentam mudar o roteiro, eles passam a dizer que você é o problema, você está exagerando, você é sensível demais, está imaginando coisas, e assim, com voz calma e palavras doces, eles tentam fazer você duvidar da sua própria percepção. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, essa é a tática mais antiga do inimigo. Desde o jardim do Éden, o demônio tenta distorcer a realidade, fazendo a pessoa questionar aquilo que Deus já deixou claro. Será que Deus realmente disse? Gene 3. Foi com essa dúvida. Que o mal começou sua manipulação. Roger, ele usa o mesmo truque. Através de pessoas que não suportam a verdade e precisam inverter os papéis para parecerem inocentes. Padre Mário Sartori ensina que quem vive nas sombras tenta pintar a luz como arrogância. Quando você começa a enxergar com discernimento, os manipuladores passam a te chamar de frio, distante. O até de sem amor, mas não se confunda, o amor verdadeiro não é conivente com a mentira. Deus te deu um coração compassivo, não ingênuo, e discernir o que é certo não é falta de perdão. É sabedoria. O próprio Jesus, que é manso e humilde de coração, não se calou diante da hipocrisia dos fariseus. Ele amava, mas também denunciava o engano com firmeza e verdade. Quando alguém tenta te culpar por ter percebido a falsidade, lembre-se, a luz incomoda os olhos que se acostumaram ao escuro. Você não está sendo difícil? Você está sendo fiel à voz de Deus que fala dentro de você? A tradição da igreja nos ensina, pela sabedoria de Santo Inácio de Loyola, a discernir os espíritos. Isto é, a perceber de onde vêm as vozes que escutamos no coração, as vozes que trazem paz, clareza e serenidade vêm de Deus. As vozes que geram confusão, culpa e ansiedade vêm do inimigo. Quando você ouve alguém dizendo, você mudou, está frio, pare e escute o interior. Se essa mudança nasceu da busca por verdade, por oração, por paz, então foi o Espírito Santo que te transformou. Não permita que te convençam do contrário. Padre Mário conta que uma vez, ao aconselhar uma mulher que sofria manipulação emocional, disse: filha, o mal é tão sutil que faz você sentir culpa por ter acordado. Mas quem desperta pela luz de Deus não pode voltar a dormir. Essas palavras são profundas, porque a clareza é uma graça e toda graça precisa ser protegida. Por isso, quando te acusarem de ser duro ou sem coração, responda com silêncio e firmeza interior: amém, mas com limites, perdoo. Mas não volte ao ciclo de engano. Não se trata de orgulho, mas de proteção espiritual. A Bíblia nos recorda: tenham cuidado para que ninguém os engane com palavras vazias. Efésios 5, leu. Há pessoas que se especializam em usar o vocabulário da fé para mascarar intenções egoístas, mas o Espírito Santo dá discernimento. E quem vive em oração aprende a reconhecer quando algo soa bonito, mas não vem de Deus. Lembre-se, a luz não pede permissão para brilhar. Quando Deus revela, é para libertar, não para gerar culpa. E se alguém se incomoda com a sua paz, é porque a sua serenidade está expondo o descontrole que há no coração deles. Feche os olhos um instante e reze comigo. Senhor Jesus, dá-me sabedoria para reconhecer as manipulações que tentam me confundir,
Não permita que o medo me faça duvidar da tua voz. Dá-me um coração firme, que saiba amar sem se perder. E quando tentarem inverter a verdade, que eu permaneça ancorado em ti, minha rocha e minha luz. Amém. Não tema quando distorcerem sua história. A verdade tem paciência, mas não falha. E quando Deus está contigo, nenhuma mentira resiste por muito tempo. Há momentos em que você descobre o que está acontecendo nos bastidores da sua vida, palavras ditas às escondidas, intenções disfarçadas, corações duplos, e o primeiro impulso é reagir, defender-se, provar o que é verdade, mas é justamente aí que Deus te chama ao mais alto dos refúgios, o silêncio do coração que confia nele. O Salmo 91 diz: aquele que habita sob a proteção do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essas palavras não são poesia antiga, são uma promessa viva. Deus protege quem confia nele. Quando você está coberto pela graça, nenhuma fofoca pode manchar o que o Senhor já consagrou. Nenhum plano oculto pode alterar o destino que Deus escreveu para você. Padre Mário Sartori costuma dizer: o cristão não precisa se justificar quando Deus é o seu advogado. É exatamente isso. Quando o Senhor é a sua defesa, você pode descansar. Os que tramam nas sombras acabam se confundindo nas próprias mentiras. Enquanto você permanece firme na luz da verdade, talvez você esteja sendo caluniado, mal compreendido, julgado injustamente. Mas ouça bem, o mesmo Deus que viu Daniel na cova dos leões, é o Deus que te vê agora. Ele não te tirará da luta antes da hora, Ele te sustentará dentro dela, para que todos saibam que é Ele quem te guarda. Quando pessoas falarem de você pelas costas, não perca a paz. O inimigo quer tirar a sua serenidade, porque sabe que quem perde a paz, perde a direção. Mas você é chamado a responder com calma, não com caos. Jesus permaneceu em silêncio diante de Pilatos, não por covardia, mas por confiança. Ele sabia que a verdade não precisa gritar, ela vence por si só. Lembre-se, Deus não é surdo ao que fazem contra você. Cada palavra injusta, cada intenção oculta, cada gesto de deslealdade, tudo está diante dos olhos dele, e o Senhor tem o seu tempo para agir. Não apresse a justiça de Deus. Ela nunca falha, mas sempre chega no momento perfeito. Padre Mário, em uma de suas homilias, contou a história de uma mulher que sofria por ser alvo de mentiras no trabalho. Ela rezava todos os dias o Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? E ele disse a ela: continue fazendo o bem. Enquanto eles falam, Deus trabalha, mais depois, a verdade veio à tona. E ela foi promovida não por vingança, mas por fidelidade, porque quando a sua confiança está em Deus, Ele transforma até a injustiça em degrau de crescimento. A proteção de Deus não significa ausência de ataques, significa que nenhum ataque terá poder de te derrubar. Quem caminha sob as asas do Altíssimo pode até ser ferido, mas nunca destruído. Pode ser esquecido pelos homens, mas nunca abandonado pelo céu. Então, respire, fundle. Não lute no mesmo nível de quem te fere. O Senhor te chama para um lugar mais alto. Lá, onde as flechas não alcançam, onde as vozes maldosas não chegam, onde só a paz de Cristo habita. Diga comigo, em oração: Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Quando as palavras me ferem, Tu me curas. Quando as sombras me cercam,
tua luz me cobre. Ensina-me a não reagir com ira, mas com fé, que a minha defesa seja o teu amor e o meu escudo, a tua presença. Amém. Sem a segurança sob as asas de Deus. E enquanto você permanecer ali, nenhum veneno lançado por mãos humanas poderá te atingir. Descanse. Deus está cuidando do que você não pode controlar. Depois que a mão tirar e expostar, o inimigo raramente desiste. Ele apenas muda de tática. O ataque se torna mais sutil, mais espiritual, mais disfarçado. Antes, ele usava palavras duras. Agora, usa silêncios calculados. Antes, vinha como afronta. Agora, com gentileza forçada. É nesse momento que você precisa estar mais vigilante do que nunca. Padre Mário Sartori ensina que o mal, quando perde a força visível, tenta entrar pelo invisível, e é por isso que o cristão precisa estar revestido todos os dias com a armadura de Deus. Como diz São Paulo em Efésios 6, 10, 11, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. A armadura de Deus não é feita de ferro, mas de virtudes, a verdade como cinto, a justiça como couraça, a fé como escudo, a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada e, acima de tudo, a oração constante como fôlego da alma. Quando o inimigo não pode mais te atingir por fora, ele tenta te confundir por dentro. Ele sussurra pensamentos de dúvida, de raiva, de ressentimento. Mas é aí que você precisa distinguir entre voz espiritual e voz emocional. A voz de Deus traz serenidade, mesmo nas dores. A voz do inimigo traz agitação, mesmo nas certezas. Você já percebeu como certas pessoas mudam o comportamento quando perdem o controle sobre você? De repente, aparecem com preocupações espirituais, com conselhos religiosos, com frases prontas de humildade, mas algo no seu espírito sente que aquilo é disfarce. E mesmo porque o mal, quando não consegue te derrubar com o ódio, tenta te seduzir com a aparência de bem. Jesus alertou: cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Marcos 7, 15. O inimigo sabe usar o vocabulário da fé. Ele fala de amor, massacre por interesse. Ele fala de perdão, mas busca manipulação. Por isso, discernimento é mais necessário do que nunca. Padre Mário costuma dizer: o coração que reza sente quando algo está errado, mesmo que os ouvidos não ouçam. Essa é a sabedoria do Espírito Santo agindo dentro de você. Quando algo soa bonito demais para ser verdadeiro, ou quando alguém insiste demais em parecer santo, observe: o que é de Deus traz liberdade, não dependência, ok, de deux estrapar, não confusão ou ataque espiritual. Às vezes, vem disfarçado de reconciliação, de recomeço, de bondade repentina, mas se essa aproximação te rouba a paz, se te faz sentir pequeno ou culpado, não é de Deus. É o inimigo tentando voltar pela porta do afeto. Não aceite aquilo que parece luz, mas te afasta da oração. Não aceite aquilo que soa amor, mas te drena o espírito. Lembre-se, a serpente do Éden também começou com uma conversa agradável. Quando perceber que as intenções se tornaram sutis,
Não se desespere, fortaleça-se. Reze o terço, leia a palavra, busque a Eucaristia, confesse. Essas são armas que o inimigo não suporta e, acima de tudo, mantenha o coração em silêncio. O mal se alimenta das suas reações, mas morre quando você escolhe a paz. Deus não te pede para lutar com as mesmas armas do mundo. Ele te pede para vencer com fé, coragem e serenidade. O próprio Cristo, quando foi tentado no deserto, respondeu ao diabo com a palavra, não gritou, não temeu, não se irritou, apenas declarou que era verdade, e a verdade calou o inimigo. Faça o mesmo. Quando sentir a manipulação espiritual, diga dentro do coração, o Senhor é minha força, minha proteção e minha paz. Nenhuma mentira me confundirá, nenhuma falsidade me tocará, porque estou coberto pelo sangue de Cristo. Padre Mário diz que o mal não suporta quem permanece em oração silenciosa, e é por isso que você deve continuar orando, mesmo quando tudo parecer calmo, porque é nesse silêncio que Deus trabalha. E o inimigo se desespera, ou ataca medo, sim. Mas a tua fé também amadureceu. Agora você não é mais manipulado pelo medo, mas guiado pela luz. E essa luz é indestrutível. Depois que você se liberta da manipulação e começa a caminhar na luz, o inimigo muda de roupa. Ele já não vem com ataques diretos, vem com gestos de bondade, com presentes, com elogios inesperados. De repente, quem te feriu começa a se mostrar gentil, interessado, solidário. Mas dentro do coração, algo te diz, isso não é arrependimento e estratégia. Padre Mário Sartori costuma dizer, o mal não se incomoda em usar o disfarce da virtude quando quer voltar ao controle. É exatamente assim, o mal tenta te seduzir com o brilho falso da nova fase. Do mudou de verdade, mas o apóstolo Paulo já nos alertava. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Cor 11. Por isso, nem toda gentileza é sincera. Nem toda lágrima e arrependimento. Nem toda oração em voz alta é comunhão com Deus. A maldade refinada veste roupas de humildade. Ela diz, eu te perdoo, mas guarda planos de vingança. Ela diz, eu só quero te ajudar, mas busca novamente um espaço para dominar. E se você não estiver enraizado na fé, corre o risco de cair no mesmo laço, um laço mais elegante, mas igualmente destrutivo. O próprio Cristo foi traído por um beijo, o gesto mais doce, usado como arma. Judas não veio com espada, veio com afeto. E ainda assim, o beijo carregava veneno. Essa é a lógica do inimigo, transformar o amor em isca. O cuidado em disfarce. Padre Mário ensina em suas homilias, discernir não é desconfiar de tudo. É aprender a perceber o fruto antes de colher o sorriso. Jesus também nos alertou. Pelos frutos os conhecereis. Mt. 7:16. Ou seja, não se deixe enganar por palavras doces. Observe o comportamento constante. O tempo é o maior revelador da verdade. O falso arrependido é apressado. Quer reconciliação imediata, quer voltar ao controle, quer provar que mudou. O arrependido verdadeiro é paciente. Sabe que a confiança leva tempo, aceita a distância, respeita o silêncio. Um pede pressa, o outro aceita o processo. Você não precisa se sentir culpado por duvidar de uma mudança repentina. Deus te deu discernimento para te proteger, não para te isolar.
A prudência é uma forma de amor a si mesmo. Se o retorno de alguém te causa inquietação, se a conversa agradável te deixa pesado, se a suposta bondade vem acompanhada de culpa e confusão, ouça o alerta interior. O Espírito Santo fala no coração antes que a mente compreenda. Padre Mário conta uma história real. Um homem, após anos de traição e mentira, procurou o perdão da esposa. Ele corou, rezou, prometeu mudança, mas no fundo ela sentia que ainda não era arrependimento, era medo de perder o conforto. E o padre disse a ela: filha, não é pecado perdoar com distância. Jesus perdoou na cruz, mas não voltou ao convívio dos que o traíram. Perdoar não é reabrir a porta do coração, é retirar o peso da alma. Você pode amar sem se deixar ferir de novo. Pode orar por quem te traiu, sem voltar ao ciclo da dor. Pode desejar o bem e seguir o seu caminho. A bondade verdadeira nasce do Espírito, não da culpa. E o Espírito de Deus nunca traz confusão. Então, se alguém tenta retornar à sua vida com gestos generosos, mas o seu coração não sente paz, não se force a aceitar entregue a situação a Deus e espere. O que é verdadeiro se confirma com o tempo, o que é disfarce se desfaz com o silêncio. Feche os olhos e reze comigo. Senhor Jesus, dá-me discernimento para não cair nas armadilhas da falsa bondade. Ensina-me a reconhecer o que vem de Ti e o que vem do disfarce. Que o Teu Espírito me dê paz onde há verdade e inquietação onde há mentira. Quero amar com sabedoria, perdoar com liberdade e caminhar com o coração leve. Amém? Não se engane com o brilho do ouro falso. A luz de Deus não precisa de maquiagem. Ela é sempre serena e verdadeira. E quem vive nela não volta a ser enganado pelas sombras. Há momentos em que Deus fala de forma silenciosa, mas tão clara que a alma treme. Você sente lá no fundo que algo não está certo. As palavras parecem boas, mas o espírito dentro de você se inquieta. E mesmo assim, muitas vezes, tentamos calar essa voz por medo de parecer duros, por querer manter a paz, por não querer julgar. Mas escute bem quando o Senhor te mostra algo. Acredite. Não é orgulho, não é paranoia, é discernimento. Padre Mário Sartori costuma dizer: o Espírito Santo não revela para gerar dúvida, mas para gerar decisão. Deus não te mostra o coração das pessoas para te deixar desconfiado de todos, mas para te proteger daqueles que não caminham com sinceridade. Lembre-se do Evangelho, Judas também caminhava com Jesus, participava das mesmas orações, ouvia as mesmas palavras de vida, mas dentro dele havia um plano escondido. E quando chegou a hora, Jesus não fingiu não saber. Ele olhou para Judas e, mesmo assim, chamou-o de amigo MT 26. Usher. Por quê? Porque Jesus via além do gesto. O beijo da traição não enganou a verdade que habitava nele. E aqui está a lição: quando Deus te revela algo sobre alguém, não é para você odiar, é para você compreender, perdoar e se posicionar. A verdade que vem de Deus nunca é arma de ataque, é escudo de proteção. Quantas vezes você já sentiu no coração que algo estava errado, mas preferiu ignorar? E depois, quando tudo veio à tona, você percebeu que o Senhor já havia te avisado. Pois é, não foi coincidência, foi graça.
Deus fala com quem o escuta, mas o mundo nos treina para duvidar da intuição espiritual, chamando-a de suspeita, de exagero. Só que discernimento não é suspeita, é o ouvido do coração sintonizado com o céu. Padre Mário costuma dizer: o Espírito Santo é um vento suave que sopra antes da tempestade. Quem presta atenção se abriga a tempo. Essa frase resume bem o que é discernir, sentir o aviso de Deus e se mover com prudência. Talvez você tenha visto algo, ouvido algo, sentido algo que te despertou e a sua mente tenta justificar. Não, talvez eu esteja sendo injusto, mas o coração, esse santuário secreto onde o Espírito fala, continua inquieto. Quando o Espírito Santo incomoda, é sinal de que há algo que precisa ser revisto. Não apague essa luz. A Bíblia diz em Provérbios 3:6: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, se Deus te mostrou algo, não olhe para trás. Não insista no que Ele já te mandou deixar. Não volte a se prender ao que Ele já te libertou. Há pessoas que foram colocadas em sua vida como missões, não como moradas. Vieram para te ensinar algo, e não para ficar para sempre. E quando a lição termina, o Espírito sopra dizendo: agora, siga. Mas muitos, por medo da solidão, tentam manter o que Deus já desfez e acabam se machucando de novo. Acredite no que Deus te mostrou, mesmo que ninguém mais entenda. Às vezes, você é o único que vê, e isso não é isolamento. É intimidade com Deus. Nem sempre o discernimento será compreendido pelos outros, mas sempre será confirmado pelo tempo. Padre Mário conta que certa vez uma mãe lhe disse: padre, sinto no coração que meu filho está em más companhias, mas ele nega. Tenho medo de estar julgando. E ele respondeu: filha, quando o Espírito Santo fala no coração de uma mãe, até o silêncio é revelação. Mas não duvide do que Deus te faz sentir. O discernimento é um presente raro, e como todo dom divino, precisa ser cultivado com oração e humildade, não para apontar o erro alheio, mas para preservar o caminho do amor verdadeiro. Por isso, se Deus te mostrou a verdade, creia. Não volte atrás. Não tente consertar o que Ele já revelou que não deve ser restaurado. A obediência é mais segura que o conforto. Feche os olhos e reze comigo. Senhor, obrigado por me mostrar o que meus olhos não viam. Dá-me coragem para agir segundo a Tua vontade, e sabedoria para não duvidar do que o Teu Espírito me revelou. Que eu nunca troque a verdade pela ilusão, e que a Tua luz permaneça acesa em mim. Amém? Deus não te mostrou para te assustar, e Ele te mostrou para te salvar. E quem acredita no que Deus revela, nunca se perde no caminho da confusão. Há momentos em que, depois que a verdade aparece, as máscaras caem, e quem vivia da mentira entra em desespero. Eles não pedem perdão, tentam inverter a história, inventam versões, distorcem palavras, espalham dúvidas e, de repente, você percebe agora, além de ferido, está sendo caluniado. É doloroso. Ser injustiçado dói mais do que a própria traição. Mas há uma certeza que deve guiar seu coração: Deus é o seu defensor. Padre Mário Sartori costuma dizer: quando Deus segura sua reputação, nenhuma língua maldosa consegue destruí-la. O inimigo sabe que não pode tocar na sua alma, então tenta atacar o seu nome. Mas o nome que está gravado nas mãos de Deus, Is 49:16, Newton, não pode ser apagado por boca humana.
Quando Ele é o teu escudo, nenhuma palavra falsa permanece de pé. Jesus também foi caluniado, chamaram-no de blasfemo, de possuído, de mentiroso. É Ele que poderia ter se defendido com milagre, escolheu o silêncio. Por quê? Porque quem caminha com o Pai não precisa convencer ninguém, precisa apenas continuar amando e confiando. Padre Mário ensina: a calúnia é o último recurso dos que perderam o controle sobre a verdade. E é exatamente isso que acontece. Quando os maus percebem que não podem mais te manipular, eles tentam destruir a tua credibilidade. Mas quem vive na luz não precisa provar nada. A verdade, cedo ou tarde, sempre se ergue sozinha. Talvez você tenha vivido uma experiência assim, alguém distorceu suas intenções, espalhou mentiras, te afastou de pessoas queridas. O coração dói, a vontade é explicar, defenda-se, mostrar provas. Mas há batalhas que não se vencem com argumentos, há guerras que só se vencem de joelhos. A palavra diz em Romanos 12, 19, não vos vingueis, mas deixai a ira para Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso não é passividade, é sabedoria espiritual. Deus enxerga o que foi dito nas sombras e escuta o que foi cochichado nas esquinas. Ele sabe o que você não consegue provar. E no tempo certo, Ele mesmo traz à luz o que foi escondido. Padre Mário conta uma história comovente. Certa vez, um catequista foi acusado injustamente por algo que não fez. Ele chorava em silêncio, sem saber como se defender. E o padre lhe disse: não se desgaste tentando provar sua inocência, apenas continue servindo. A verdade precisa de tempo, não de gritos. Mais depois, tudo se esclareceu e o catequista foi honrado diante de todos. Deus não apenas limpou o seu nome, mas usou a dor para torná-lo mais forte. É assim que o Senhor age. Ele não se apressa, mas nunca falha. Enquanto os outros falam, Ele trabalha. Enquanto eles planejam, Ele prepara. E quando Ele decide agir, ninguém pode impedir. Não entre na lógica da vingança. Não tente devolver na mesma moeda. O mal se multiplica quando é retribuído, mas morre quando encontra um coração pacificado. E o seu silêncio, quando está ancorado em Deus, é mais poderoso do que 1000 explicações. Padre Mário costuma repetir: a paz do inocente é a maior pregação contra o mentiroso. Portanto, mantenha a calma, continue fazendo o bem. Deixe que suas obras falem por você. O tempo é o palco onde Deus mostra quem é quem. Reze comigo. Senhor Jesus, quando falarem contra mim, sê tu a minha voz. Quando me julgarem, sê tu o meu juiz. Quando tentarem manchar o meu nome, sê tu a minha defesa. Dá-me serenidade para não reagir com ódio e fé para esperar o tempo da tua justiça. Que o meu coração permaneça limpo, mesmo quando o mundo tentar me sujar. Amém? Não esqueça, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões, por Daniel também fechará as bocas que tentam te destruir. Você não precisa se explicar, basta permanecer fiel. O tempo da calúnia é curto, o tempo da verdade é eterno. Há momentos em que o Espírito Santo te diz claramente: agora, fica em silêncio. E esse é um dos comandos mais difíceis de obedecer, porque quando somos injustiçados, caluniados, feridos, tudo dentro de nós grita por resposta, queremos nos defender, explicar,
esclarecer, mas há uma força divina no silêncio que o mundo não entende e que o inimigo teme profundamente. Padre Mário Sartori costuma dizer: o silêncio de quem confia em Deus fala mais alto do que 1000 palavras ditas na angústia. E é verdade. O silêncio de quem ora é uma linguagem que o céu compreende e o inferno não suporta. Jesus, diante de Pilatos, diante dos gritos da multidão, ficou em silêncio, não porque estava fraco, mas porque estava no controle. O silêncio dele era majestade, não medo, era a fé absoluta no Pai, que transforma a cruz em ressurreição. Muitos confundem silêncio com covardia, mas quem aprendeu a se calar na hora certa carrega uma sabedoria que vem do alto, porque o silêncio não é omissão, é estratégia espiritual. Enquanto você se cala, Deus fala. Enquanto você se aquieta, o Senhor se move. Enquanto você descansa, o Senhor trabalha. Padre Mário conta que certa vez um jovem, injustiçado por um colega, foi procurá-lo para pedir conselhos. Padre, eu preciso dizer a verdade. Preciso me defender. Disse a ele. E o padre respondeu com serenidade: meu filho, às vezes a verdade precisa ser semeada no solo do silêncio para florescer no tempo certo. Se você plantar a ruara no calor da raiva, ela não cria raiz. Essas palavras carregam uma sabedoria profunda, porque o silêncio não é apenas ausência de som, é presença de Deus. Quando você escolhe o silêncio guiado pela fé, você cria um espaço onde o Espírito Santo pode agir sem interferência da emoção. Mas atenção, não é um silêncio amargo, nem de orgulho. É um silêncio que reza, que observa, que confia. É o silêncio de quem diz por dentro: Senhor, Tu sabes, te vê, eu entrego. Santa Teresa d'Ávila ensinava que a paz interior é o caminho mais curto para ouvir a voz de Deus. E essa paz começa quando você entende que nem toda batalha precisa da sua voz. Algumas só precisam da sua entrega. Talvez hoje Deus esteja te pedindo exatamente isso. Fique em silêncio e eu cuidarei, não para te silenciar, mas para te proteger. O inimigo quer te provocar, ele precisa da tua reação para se justificar, mas quando você não responde, ele se perde no próprio ruído. Padre Mário costuma dizer: o silêncio é o escudo dos sábios e a ruína dos fofoqueiros, porque quem vive de intriga não suporta. Quem permanece tranquilo, o mal se alimenta do barulho, mas morre no deserto do silêncio. Então, se hoje você sente vontade de se explicar, respire fundo e ore. Diga apenas: Senhor, que a minha calma fale por mim. Lembre-se, a verdade não precisa correr, porque o tempo está do lado dela. O silêncio não é derrota, é maturidade espiritual, é a pausa que prepara o milagre. O espaço onde Deus escreve as respostas que ninguém pode apagar. Padre Mário costuma concluir suas meditações dizendo: quando você não sabe o que dizer, diga com o coração: Jesus, eu confio em Ti. E talvez seja essa a única frase que você precise repetir hoje. Feche os olhos e reze comigo. Senhor Jesus, ensina-me o poder do Teu silêncio. Quando a raiva quiser falar por mim, que a Tua paz seja a minha voz. Quando as palavras me faltarem, que o Teu Espírito traduza o que sinto, que o meu silêncio seja oração, e o Teu amor, a resposta que o mundo verá. Amém. Sim, o silêncio dói, mas também cura. É nele que a alma se fortalece. Que a fé amadurece
e que Deus mostra que a justiça dele nunca se atrasa, apenas chega na hora perfeita. Depois que a luz de Deus revela o que estava escondido, muitas vezes o inimigo tenta voltar não mais com acusações, mas com lágrimas. Ele aparece com um rosto triste, palavras doces, promessas de mudança e, por um instante, o coração se confunde. Será que agora é diferente? Mas é preciso discernimento. Nem toda lágrima é arrependimento. Nem toda emoção é conversão. Padre Mário Sartori ensina: o arrependimento verdadeiro muda atitudes. O falso muda apenas o tom de voz. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, or sure, diz: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. A diferença está no fruto. A dor verdadeira leva à transformação. A dor falsa apenas busca escapar das consequências. Muitas pessoas, quando perdem o controle sobre você, choram, mas não porque amam, e sim porque não aceitam perder o domínio. O orgulho ferido sabe se disfarçar de humildade e, se você não estiver firme em Deus, acaba caindo novamente no mesmo ciclo de manipulação. Foi assim com Judas e Pedro. Ambos erraram, ambos choraram. Mas Judas se afogou na culpa, Pedro se levantou no perdão. A diferença: Pedro voltou-se para Cristo, Judas voltou-se para si mesmo. O verdadeiro arrependimento sempre leva de volta à luz, nunca às sombras. Padre Mário costuma contar uma história. Certa vez, uma mulher procurou o confessionário chorando, dizendo-se arrependida por uma traição. O padre ouviu, deu perdão. E ela perguntou: padre, como sei se o meu arrependimento é sincero? E ele respondeu: você saberá quando o seu arrependimento for mais forte que a vontade de repetir o erro. Essas palavras tocam fundo, porque o arrependimento verdadeiro gera conversão, não discurso. O inimigo tenta confundir o coração sensível. Ele sabe que o cristão tem compaixão e usa essa virtude para abrir brechas. Mas a misericórdia nunca deve ser cega. Deus é amor, mas é também verdade. E o amor verdadeiro não ignora os sinais do Espírito. Se alguém diz que mudou, espere, observe, or. Porque o tempo é o terreno onde o arrependimento floresce ou murcha. Quem realmente se transformou não tem pressa em provar, vive em silêncio, com coerência. Quem ainda vive na mentira quer te convencer rápido. Padre Mário ensina: as lágrimas emocionam, mas os frutos convencem. Por isso, não se deixe levar pela performance da emoção. Observe os frutos: paz, humildade, constância. Eles nunca enganam. O verdadeiro arrependido aceita o distanciamento, respeita o tempo do outro, compreende a necessidade da cura. Já o falso arrependido exige quer proximidade imediata, quer confiança instantânea, quer fingir que nada aconteceu. Mas quem realmente é tocado por Deus entende que o perdão não é um atalho, é um caminho. Você pode perdoar, sim, mas perdoar não significa voltar a se expor à mesma dor. Padre Mário diz: o perdão é uma ponte, não uma coleira. Ou seja, o perdão liga você a Deus, não o prende a quem te feriu. O Senhor te chama ao amor que liberta, não que aprisiona. E essa liberdade começa quando você entende que compaixão sem discernimento vira cumplicidade com o erro. Por isso, seja compassivo, mas firme. Amor não é cegueira, é luz.
Feche os olhos e reze comigo. Senhor Jesus, dá-me um coração que saiba perdoar, sem se iludir, que eu reconheça o arrependimento verdadeiro e me afaste do falso, que eu tenha compaixão sem perder o juízo, misericórdia sem abrir mão da verdade. Ensina-me a amar com sabedoria, a perdoar com liberdade e a confiar apenas quando for tua vontade. Amém? As lágrimas podem enganar, nossos frutos nunca mentem. A luz de Deus separa o ouro verdadeiro do brilho falso, e quem caminha nessa luz não volta mais a cair na escuridão. Quando o vento das decepções finalmente passa, algo novo começa a nascer dentro de você. A dor das traições e das mentiras abre espaço para uma revelação muito mais profunda, a redescoberta da sua identidade em Deus. Durante muito tempo, talvez você tenha se definido pelos olhos dos outros, pelo que disseram de você, pelo que pensaram de você, ou até pelas feridas que causaram em você. Mas quando o Espírito Santo sopra sobre a alma, ele apaga os rótulos do mundo e escreve uma verdade eterna. Você é filho amado de Deus. Armate 14 到17, Padre Mário Sartori costuma dizer: quando você se vê como Deus te vê, nenhum olhar humano consegue te diminuir. E essa é a raiz da verdadeira liberdade espiritual. Você não é o erro que cometeu, nem a calúnia que sofreu. Você é obra das mãos do Criador, sustentado pela graça e protegido pela misericórdia. O inimigo sabe disso. E é por isso que ele tenta destruir sua identidade. Ele sussurra: você não é suficiente, você está sozinho. Ninguém acredita em você, mas essas vozes não vêm do céu. O Espírito Santo nunca acusa, ele recorda quem você é, ele te chama pelo nome, não pelos teus fracassos. Quando você descansa nessa verdade, nada te abala, porque quem sabe a quem pertence não se perde tentando provar valor. Quem sabe que é amado por Deus não implora amor aos homens. Quem sabe que é herdeiro do reino não vive mendigando atenção. Padre Mário conta que certa vez uma jovem, ferida por rejeições e traições, lhe disse: padre, eu me sinto pequena, como se não valesse nada. E ele respondeu: filha, quando alguém tenta te diminuir, é porque te enxerga maior do que consegue suportar. O problema não é o seu valor, é o olhar deles. Essas palavras revelam uma sabedoria simples e poderosa. A sua dignidade não depende do reconhecimento alheio. Jesus também foi rejeitado, esquecido, acusado, mas em nenhum momento duvidou de quem era. Ele sabia que o Pai o amava e esse amor bastava. Quando você entende isso, o coração se torna inabalável. Romanos 8:31 ecoa como uma melodia de libertação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma palavra contrária, nenhuma traição, nenhuma perda pode apagar o selo da filiação divina gravado na sua alma. Por isso, levante a cabeça. Você não é um sobrevivente das feridas. Você é um testemunho vivo da graça. Cada lágrima que derramou está sendo transformada em sabedoria. Cada injustiça que suportou está sendo convertida em autoridade espiritual. O que te feriu ontem está te fortalecendo hoje. Padre Mário ensina: Deus não desperdiça dor, Ele transforma feridas em fontes. E talvez seja isso que Ele esteja fazendo agora, usando as experiências difíceis para formar em você um coração maduro, firme, cheio de luz. A partir de hoje,
Olhe para si mesmo com os olhos de Deus. Veja alguém que venceu o engano, que aprendeu a se levantar, que agora caminha na verdade. Você não é o que fizeram contigo. Você é o que Deus está fazendo em você. E quando alguém tentar te provocar, te humilhar ou te lembrar do passado, sorria com serenidade. Você não precisa mais responder. O passado foi redimido. A cruz que antes era peso, agora é sinal de vitória. Rezé comigo. Senhor Jesus, ajuda-me a enxergar-me com teus olhos. Apaga de mim as mentiras que o mundo plantou e grava no meu coração a verdade da tua filiação. Que eu viva como filho amado, livre do medo, guiado pela tua paz e sustentado pelo teu amor. Amém? Quem redescobre sua identidade em Deus não precisa provar nada a ninguém. O olhar do Pai é o espelho mais fiel que existe. E é nele que você deve se ver todos os dias. Perdoar é um ato divino. É o gesto que mais aproxima o ser humano do coração de Deus. Mas há um detalhe que poucos compreendem: perdoar não é permitir que te machuquem novamente. O perdão é um rio que limpa a alma, não uma ponte que o inimigo atravessa para te ferir outra vez. Padre Mário Sartori costuma dizer: Cristo nos ensinou a oferecer a outra face, mas nunca a entregar o coração a quem faz da mentira um hábito. Essa frase resume o equilíbrio que o Evangelho pede: amor sem ingenuidade, misericórdia com discernimento. Jesus, no Evangelho de Mateus 18, 15 到17, nos ensina um caminho prático e profundo. Primeiro, dialogar com quem erra. Depois, se não houver mudança, afastar-se com paz. Ou seja, o próprio Cristo reconhece que há momentos em que o afastamento é a forma mais santa de preservar a comunhão. Perdoar não significa restaurar a confiança imediatamente. O perdão é um ato, a confiança é um processo. Você pode perdoar alguém de todo o coração e, ao mesmo tempo, estabelecer fronteiras. E essas fronteiras não são dureza, são proteção espiritual. Padre Mário, em uma de suas homilias, contou o caso de um homem que, após anos de abuso emocional, diz: Padre, perdoei, mas não consigo conviver. E o padre respondeu com sabedoria: filho, o perdão te liberta do ódio, o limite te protege da recaída. É exatamente assim. Deus não pede que você viva em ambientes que o afastam da paz. O Evangelho nunca te manda confundir mansidão com submissão. O Cordeiro de Deus foi manso, mas nunca tolo. Jesus perdoou quem o crucificou, mas não desceu da cruz para jantar com eles. Há pessoas que confundem perdão com fraqueza, mas o perdão verdadeiro é um ato de força interior. É olhar para o ofensor e dizer: eu não te devo mais nada, e não te darei o poder de me ferir novamente. Isso não é orgulho, é libertação. O Catecismo da Igreja Católica N, 2842, ensina: o perdão é o cume da oração cristã. O coração só pode ser purificado quando perdoa, mas o mesmo Espírito que te inspira a perdoar também te ensina a discernir. E discernir, muitas vezes, significa fechar portas com amor. Padre Mário explica que o amor maduro sabe dizer não. Não à manipulação, não ao abuso emocional, não ao ciclo tóxico de promessas vazias. Esse não dito em oração é mais santo do que 1000 sims ditos por medo. Se alguém insiste em te fazer mal, o seu dever não é continuar se sacrificando, é entregar essa pessoa nas mãos de Deus e seguir em paz,
Deus não te pede martírio emocional, mas santidade interior, e a santidade inclui cuidar da própria alma. Talvez hoje você precise liberar perdão, mas também precisa construir um limite, e isso é sinal de cura. Quando você entende que não pode mudar o outro, mas pode escolher a própria paz, algo novo nasce dentro de você. O perdão limpa a ferida. O limite fecha a porta para novas agressões. Rezé comigo. Senhor Jesus, ensina-me a perdoar, sem me perder. Que eu saiba liberar quem me feriu, mas também proteger o coração que tu me deste. Dá-me sabedoria para amar com verdade. E coragem para dizer basta, quando for preciso. Que o meu perdão seja cheio de misericórdia. E o meu limite, cheio de amor. Amém? O perdão sem limite vira submissão. O limite sem perdão vira orgulho. Mas quando o Espírito Santo une os dois, nasce a paz. E quem vive em paz não precisa se defender, porque Deus defende por ele.